Olá, meus queridos irmãos, espero que todos estejam bem. Eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. Pelos frutos. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Olá! A população mundial de hoje vive uma fase sem precedentes de pânico generalizado por razão do surto do coronavírus. As pessoas estão amedrontadas em casa pelo risco de perder a própria vida ou a de entes queridos e ainda de empobrecer sem emprego ou falindo. Vidas estão sendo perdidas e economias inteiras estão ameaçadas. Mas em meio ao caos, muitos não estão enxergando as luzes de transformação que começam a brilhar nos céus do mundo. Precisamos lembrar que não estamos vivendo uma era qualquer, mas sim um momento especial de grandes transformações, onde Gaia deixará de ser um planeta de expiação e provas, passando a ser um planeta de regeneração. Segundo Chico Xavier, existe a possibilidade real de que nosso mundo venha a ser um planeta de regeneração até 2057. Tudo depende exclusivamente de nós. Estamos em plena transição planetária e o coronavírus certamente faz parte integrante desse processo, chacoalhando nossas bases financeiras, geopolíticas, sociais e espirituais e auxiliando assim no despertar maciço de consciências. O que isso significa? Que estamos prestes a deixar um regime espiritual no qual o mal, o sofrimento, o egoísmo e o medo ainda têm papéis preponderantes na sociedade e na vida cotidiana, exigindo por isso expiação e provas, para a nossa transformação interna, para o nosso bem, passando para um novo regime espiritual de regeneração, onde o bem prevalece sobre o mal, e passaremos a viver experiências de mais amor, com mais desejo pela vida, sem depressões, livres da maior parte das doenças, unidos pelos laços de fraternidade que aproximam todos os seres humanos em uma única família, onde qualquer distinção de raças, credos, classes sociais, sexo já não fazem mais parte da realidade. Estamos vivendo um momento de transformações rápidas. Somos nós os obreiros da última hora, motivo pelo qual tudo, absolutamente tudo que pensamos, falamos, fazemos ou não fazemos tem peso crucial em nosso destino pessoal e no destino do nosso planeta. Todos queremos viver um mundo de regeneração, não é verdade? Mas poucos estão dispostos a aceitar os sacrifícios necessários para que possamos completar nossa limpeza íntima e nos transformarmos. O joio precisa ser separado do trigo mais rápido do que em qualquer outra era. E está sendo. Como? Através justamente de provas e expiações cada vez mais intensas em nossas vidas. Precisamos observar que se quisermos ser o trigo, temos ainda um caminho para percorrer. Quem fica parado é o joio. Muitos não perceberam, mas estamos neste momento decidindo duas questões importantíssimas sobre os nossos futuros. Primeiro, individualmente, o nosso destino pessoal. Se estaremos nós, cada um de nós, aptos a permanecer neste planeta após a sua graduação para o mundo de regeneração? Ou não? Nós temos de fato a frequência necessária para continuar reencarnado aqui?
Ou ainda temos tantas imperfeições que nos obrigam a reencarnar em outros orbes de expiações e provas? É engraçado que nós ouvimos muitas pessoas falarem assim, né? Não vejo a hora desse planeta ser melhor. Querem pegar carona com o salto evolutivo da nossa mãe Gaia, mas sem ter antes o merecimento, através do alto trabalho, através do burilamento pessoal. Por sermos obreiros da última hora, tanto nós como centenas de milhões de almas estão disputando um espaço para encarnarem aqui nesse momento, como uma última chance de lapidarem profundas imperfeições que ainda assolam nosso espírito em evolução. Não é por acaso que às vezes tem uma sensação de que o mal está crescendo em todos os lugares, não é verdade? Que há menos respeito, mais violência, mais insegurança no mundo do que havia décadas atrás. Mas lembremos que por amor maior, todos os nossos irmãos, almas humanas de diferentes níveis evolutivos, estão tendo uma chance de encarnar neste momento. Ninguém poderá dizer, em breve, que foi injustiçado, que não teve uma última oportunidade consciente de encarnar aqui e de ser uma pessoa melhor. Sejamos então gratos por estarmos tendo essa chance única, maravilhosa, de estarmos aqui participando ativamente de um momento tão belo. Mas é preciso correr. Se Chico Xavier indica que o planeta já poderá ser um mundo de regeneração a partir de 2057, então não há mais muito tempo para separar o joio do trigo. Permanecerão neste orbe apenas aquelas almas que consigam atingir uma vibração alta o suficiente para acompanhar nossa Mãe Gaia nessa grande transformação. E aqueles irmãos que não chegarem nessa frequência serão redirecionados, com muito amor também, mas para outros orbes materiais existentes neste universo, por aí afora, mas ainda orbes de expiação e provas, continuando então a sua caminhada evolutiva. E nós? Qual a nossa decisão individual nesse momento? Como estamos aproveitando nossa provável última encarnação antes dessa transformação planetária? Precisamos refletir mais profundamente sobre nossa vida, nossos pensamentos, nossas atitudes diárias, pois elas são a exteriorização do que realmente somos em nosso interior. Os nossos monstros internos podem ser enxergados na forma como tratamos o mundo, as outras pessoas, a nós mesmos. Mas da mesma maneira, podemos também conhecer as nossas virtudes mais belas, que às vezes são escondidas em nós, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. São virtudes que querem se manifestar através das nossas escolhas diárias, deixando germinar e florescer o amor que já existe em nossos corações. E também estamos decidindo o nosso futuro coletivamente. Nós estamos, como humanidade, escolhendo a forma como se dará o capítulo final, o chamado Apocalipse. Este pode ser mais pesado ou mais brando, mais difícil ou mais fácil, mais sofrido ou mais sereno, de acordo com as nossas decisões coletivas, de acordo com a capacidade que tenhamos de despertar para a espiritualidade a maior quantidade possível de almas. Ou seja, estamos decidindo nestes dias a forma como se materializará o final dessa nossa era, a maneira como ocorrerá a transição definitiva. Vejamos, o que ainda nos separa realmente de um planeta de regeneração, além de mais 37 anos, segundo a estimativa de Chico Xavier? A realidade externa, não é? Aquilo que está, onde está o amor, a união dos povos, a fraternidade, o bem prevalecendo sobre o mal. Uma das principais ferramentas que a espiritualidade se utiliza e tem se utilizado neste último século para implementar no planeta Terra um mundo de regeneração é o fenômeno da globalização, que não está acontecendo por acaso. Quanto mais globalizado for o planeta, menores as chances de conflitos entre os países, menor a chance de guerras, de destruição em massa. Mais a humanidade começa a se enxergar como ela verdadeiramente é, como uma grande família. A base da globalização se deu com o avanço científico que foi liberado por mérito à humanidade, em especial a partir do Iluminismo ou da Revolução Industrial, que despontaram no século XVIII.
a tecnologia, através dos meios de transportes, cada vez mais populares, mais fáceis da gente utilizar, mais rápidos, mais seguros. A internet conectando o mundo inteiro, a todos nós, todas as culturas, países. O comércio se unindo, tornando cada país mais dependente do outro, tem literalmente derrubado as antigas fronteiras que nos limitavam, que nos distanciavam. Com a globalização hoje, nós temos russos nos Estados Unidos, americanos na China, indianos na Europa, brasileiros na Austrália e assim vai. Com a internet nós temos uma população mundial aprendendo a conviver, a conhecer vários pontos de vista, a unirem-se em ideias maiores, perceberem a insignificância das diferenças linguísticas, culturais, raciais, religiosas. Em um único encontro online, como esse que estamos tendo agora, juntamos pessoas de vários países distintos sem nem mesmo nos dar conta. E as consequências disso são enormes. Vamos voltar ao ponto que comentávamos, de que estamos neste momento da história escolhendo uma dentre diversas formas de apocalipse possíveis para o planeta. Veja bem, há poucas décadas atrás, o mundo vivia a Guerra Fria. O maior temor mundial era uma terceira guerra nuclear, onde bombas atômicas fossem lançadas de um país a outro. E de fato, por muito, mas por muito pouco mesmo, que nessa época não nos autodestruímos, que não materializamos esse apocalipse nuclear trazendo para a nossa realidade. Mas isso não aconteceu graças a uma importante vitória coletiva da humanidade, que muito estava preocupada, que muito orou, que muito meditou, conversou, trocou ideias, se conscientizou em conjunto para que isso não acontecesse. E Chico Xavier narrou muito bem esse risco no programa Pinga Fogo, quando em 1971, ainda no auge da Guerra Fria, em meio a um enorme e real risco nuclear, foi intuído pelos espíritos amigos que se o homem conseguisse não se destruir através de uma guerra nuclear, por um período de 50 anos contados desde 1969, ou seja, que se encerrou no ano passado, em 2019, então nós provavelmente estaremos livres deste destino kármico. E como recompensa coletiva, veríamos um desenvolvimento sem precedentes no planeta. De fato, ele disse assim: se perseguirmos o objetivo maior de paz entre os povos, fugindo de um conflito bélico nuclear, certamente venceremos a prova dessa moratória e caminharemos a passos largos para um processo extraordinário, a partir de julho de 2019, atingindo conquistas inimagináveis no campo da ciência, da medicina, da comunicação, do intercâmbio com civilizações extraterrestres mais avançadas, das artes e da espiritualidade. Contudo, se as nações optarem pelo caminho tortuoso e obscuro da guerra, sofreremos consequências também imprevisíveis na reorganização física, social e política do globo, atrasando o passo para a regeneração planetária em quase 1000 anos. Percebam o que ele está realmente querendo dizer aqui, que nós trocamos um apocalipse nuclear que resultaria em um atraso no mínimo de 1000 anos para o planeta poder se encontrar novamente prestes a se tornar um mundo de regeneração, como hoje, por outra forma de apocalipse, mais branda, mais suave, ainda que também não isenta das necessárias dores e expiações. Passamos a data limite. É difícil ver as coisas com os olhos da alma, mas o que acontece hoje é uma oportunidade única. Nos deram a oportunidade de aprendermos a fraternidade sem a necessidade de uma bomba. Conseguimos nas últimas décadas evitar uma catástrofe nuclear e podemos nos limpar agora, nos expiar de forma mais branda. Então, se superamos esse período, devemos nos perguntar: qual é a cara do nosso novo apocalipse? A transição planetária pode acontecer de maneiras diversas para que a transformação final se concretize. Temos à nossa disposição, nesse momento, em um universo quântico de infinitas possibilidades, a chance de atrairmos para nós um dentre vários tipos diferentes de apocalipse.
Qual escolheremos? Estamos decidindo a cada dia, de acordo com nosso livre-arbítrio, materializando em nossos pensamentos, energias, palavras, atitudes frente à vida e frente ao mundo. A verdade é que, mesmo sem que a gente perceba, o trabalho da espiritualidade maior, através da globalização, foi também reduzindo esse risco de uma catástrofe nuclear. Se nos anos 60, 70, 80, 90, fazia muito sentido ainda lançar uma bomba atômica de um país para um outro país inimigo, hoje já começamos a nos questionar. Por causa da globalização, quem é esse país inimigo no qual podemos soltar uma bomba? O comércio uniu o planeta. Se os Estados Unidos soltarem uma bomba no Oriente, então matarão milhares de americanos que moram lá juntos. Se a China soltar uma bomba no Ocidente, matará um monte de chinês junto. Hoje não faz mais nenhuma lógica jogar uma bomba. As bombas ainda existem, mas na maior parte de sua essência, não mais para atacar, e sim para se defender. Se defender do quê? Do medo que o homem ainda tem do próprio homem. Mas então, o que ainda precisamos passar? Qual é o nosso apocalipse? Estamos hoje atravessando um momento inimaginável para a nossa geração. Através desse vírus, o chamado coronavírus, um flagelo que a espiritualidade maior viu necessária neste instante, mas que nem começa a se comparar ao que seria um flagelo nuclear. Mérito nosso, mas ainda assim não estamos livres de grandes flagelos. Somos abençoados, mas ainda assim nós vemos na maior parte do mundo atual um verdadeiro pânico nesse momento. Medo generalizado, mostrando apenas que estamos desequilibrados, desarmônicos, distantes da espiritualidade. Independente de sua origem, se o vírus teve uma origem natural ou humana, esse vírus é consequência kármica, coletiva, da forma como temos vivido, de nossas opções como humanos. Precisamos ter em mente que, como estudantes da espiritualidade, não devemos nunca nos colocar no papel de vítimas. Ninguém é vítima de nada, nunca. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos co-criadores dessa realidade, da nossa realidade. Tudo que é materializado nessa dimensão não é nada mais do que uma reação às ações tomadas e pensamentos emanados pela humanidade. Então, ao invés de alimentarmos o medo, poderemos aproveitar esse momento especial para aprendermos todas as importantes lições que podemos tirar desses fatos em andamento. E nessa compreensão global e maior, já não teremos mais pânico. Já não teremos mais medo, mas sim fé, tranquilidade, equilíbrio em nossos corações. Estamos atravessando um momento espiritual dedicado para o autoconhecimento individual, para o autoconhecimento coletivo, para reflexões íntimas, importantes para que sejam ativadas em nós as mudanças e as transformações que todos nós desejamos e que precisamos para nos tornar trigo. Vamos fazer uma rápida análise do nosso comportamento como humanidade nos últimos tempos? De repente, a China se tornou o centro das atenções. O mercado financeiro e econômico está sendo engolido por um gigante regime ditatorial, comunista, que está comprando e conquistando o mundo ocidental. E o coronavírus vem justamente de um país que se torna hoje a mais nova potência econômica mundial. Um país hoje predominantemente ateu, cujo Estado vem há décadas restringindo as atividades religiosas. Mas de onde surgiu esse poder todo? Como que o mundo de repente se encontra curvado a essa realidade? Podemos facilmente perceber que as nossas experiências, os nossos desafios de vida são criados por nós mesmos, tanto individual quanto coletivamente. Voltemos à década de 80. Aqui no Ocidente, o que acontecia? As indústrias estavam crescendo e poluindo todas as cidades do primeiro mundo. Ar, rios, mares. Ao mesmo tempo, os direitos trabalhistas e sindicais desses funcionários, desses trabalhadores, crescendo, eles cada vez com mais benefícios, com mais direitos. A inflação aumentando. O sistema capitalista exigindo maiores lucros,
Né? Cadê o lucro? Quero mais lucro. Todo ano precisando de mais lucro, mais lucro. Qual foi a solução que foi vislumbrada por todos esses países de primeiro mundo? Foi mais ou menos a seguinte: ora, se eu não posso resolver o problema em casa, então vou exportar ele para um lugar mais distante possível, a China. E mandamos para a China todas as indústrias. Com isso, esses países se livraram da poluição. Vamos sujar aquele quintal longe, aquele quintal não faz diferença. Vamos nos livrar de ter que pagar altos salários e benefícios para os trabalhadores dos países ocidentais. Isso às custas de explorarmos a escravidão oficialmente aceita, enquanto discursamos o contrário, de que a escravidão não existe mais. Reduzimos assim o custo de produção imensamente, mas às custas dessa escravidão e da pobreza alheia de uma China que está muito distante. E assim, as indústrias voltaram a ter mais lucros e mais ganhos. Em honesto resumo, encontraram a solução abusando dos coitados dos chineses. Sim, um país onde havia bilhões de pessoas, em sua maioria pessoas muito pobres, dominadas por um governo comunista e autoritário, sem direitos humanos nem trabalhistas. Estes foram os pensamentos dos governos ocidentais. E nós, população, que gostamos de nos ver como inocentes, como vítimas, não apenas nós, do povo, aceitamos com passividade todas essas iniquidades, fazendo vista grossa à realidade, fingindo não ver a escravidão, como adoramos a situação, essa que é a verdade. Nós aplaudimos, nós vimos o preço do tênis cair, o preço do equipamento eletrônico, de várias bugigangas, tudo mais barato, quase de graça, vindo da China. Preferimos pagar mais barato do que enfrentar a realidade. Preferimos patrocinar a escravidão a pagar mais caro e ter de deixar de fazer alguma diversão ou extravagância na nossa vida. Os demais empresários seguiram a mesma ideia brilhante. E mais indústrias foram alocadas na China nas últimas 4 décadas. Estados Unidos e Europa viram suas cidades melhorarem. Sem poluição, suas empresas faturando alto, com custos baixos, o lucro aumentando. O mundo todo ignorou essa realidade em prol de uma ganância desmedida. Resultado: Estados Unidos, Europa, Ocidente estão hoje enfrentando as maiores crises de desemprego da história, já que não possuem mais em seus países as indústrias. O planeta demonstrou que tanto faz onde é feita a poluição. A gente achava que a China era longe o suficiente, né? Não, nós percebemos que não adianta empurrar para longe, porque o planeta é menor do que nós pensamos. O meio ambiente está pagando da mesma maneira. Todos estamos sofrendo os efeitos do aquecimento global, da extinção de milhares de espécies, dos desequilíbrios ambientais. A qualidade de vida das pessoas e uma melhor distribuição de renda, que talvez estivesse sendo assegurada num sistema capitalista de pagamentos de salários e benefícios melhores, de repente começaram a desaparecer, pois o desemprego e os salários baixos os substituíram. Porque as próprias pessoas no Ocidente começaram a concorrer com os escravos chineses. Resultado: maior desigualdade social e financeira, que hoje já poderia estar invertida se nós não tivéssemos seguido esse caminho. A China cresceu assustadoramente e hoje se tornou aí praticamente na segunda maior potência mundial, crescendo enormemente, um estado ateísta com poder inimaginável nas mãos. Mas quem criou essas condições mundiais? Cada um de nós. Nós temos que olhar para dentro para entender o que acontece do lado de fora. A espiritualidade sempre nos alerta e nos lembra de que não somos vítimas de nada. Ao contrário, somos responsáveis por tudo que fazemos ou deixamos de fazer, individual ou coletivamente. O Livro dos Espíritos, na pergunta 830, diz o seguinte: quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, são censuráveis os que dela aproveitam, embora só o façam conformando-se com o uso que lhes parece natural? E a resposta é muito clara. Não, o mal é sempre o mal. E não há sofisma que faça se torne boa uma ação má. Esclarecida pelas luzes do cristianismo, sua razão lhe mostrou que o escravo era um seu igual perante Deus e nenhuma desculpa mais ele tem. Eu falei da China, com sua escravidão aceita pelo mundo,
que é só um exemplo, um reflexo dentre tantos outros que ainda nos mostram aqueles principais pontos que a gente precisa juntos aqui trabalhar coletivamente como humanidade antes de desejarmos ser um planeta de regeneração. Então, apenas como poucos exemplos, além da escravidão chinesa, nós temos situações que nós permitimos que aconteçam no mundo, que não deveriam mais estar acontecendo, como a fome na África e no mundo, o descaso com o meio ambiente, o suporte a um sistema financeiro despreocupado com a justiça social, uma indústria farmacêutica focada em remédios para tratar os efeitos sem preocupação com as causas, uma indústria alimentícia que não se preocupa com a vida e bem-estar dos animais, uma indústria energética despreocupada com a poluição, etc, etc. Daí vai. Enfim, temos muito ainda para ajustar. E como vimos, o tempo é curto. Então vejam, um vírus é uma consequência material, espiritual, de retorno para o mundo, de tudo que foi patrocinado para... Mas felizmente, apesar de nossos naturais erros, imperfeições como humanos, a espiritualidade maior não se utiliza do que nós chamamos de mal ou de ruim, senão para patrocinar o bem, o amor e o crescimento espiritual. Através do coronavírus, a espiritualidade, ávida por nos ajudar no nosso burilamento interno, está nos dando a oportunidade de refletir. O que seria ficar doente sem ter um sistema de saúde para atender? O que seria passar fome com a família? O que seria perder a fonte de renda? O que seria empobrecer bruscamente? O que seria morrer antes do imaginado? Ou então perder entes queridos? São situações que hoje estamos sendo convidados a pensar pela presença do vírus. Mas, curiosamente, tratam de situações que, para nós, pode ser nova, mas não é novo para milhões de irmãos neste mundo que, mesmo antes do vírus, todos os dias sentem fome, caem doentes sem apoio de qualquer sistema de saúde, vem a morte chegando para si, para os seus parentes amados, enquanto estão abandonados pela cegueira e ganância coletiva de um mundo materialista. Este vírus é uma bênção para a humanidade. Lembrem-se, tudo tem um propósito maior, voltado sempre para o amor. As nossas respostas espirituais são todas do lado de dentro, mas a humanidade vive só olhando para fora. Percebem que bênção esse vírus que nos obriga a todos a olhar um pouco mais para dentro, para os nossos valores, para o valor da própria vida, para o que nós temos feito com nossas existências de bom e de ruim, o quanto temos ignorado familiares e amigos achando que a vida é eterna, o quanto começamos a ser gratos e valorizar a nossa vida, nosso emprego, nossa liberdade, nossa família, nossas condições financeiras, nossa saúde. Estamos tendo uma expansão coletiva de consciência sobre vários aspectos. E nós, obreiros de última hora, como estamos reagindo? Estamos prontos para brilhar nossa luz de dentro para fora, para ajudar a melhorar a vibração do planeta, para espalhar amor e esperança, para lembrar que nunca estamos abandonados do amor do Criador? Ou estamos escondidos dentro do nosso próprio ego e falta de fé, enxergando apenas morte, perdas e fome? Porque quando não temos fé e voltamos a acreditar na ilusão da morte, na doença, no sofrimento, no castigo, vivemos angustiados e ficamos criando uma psicosfera negativa em torno de todo o planeta, o que não ajuda em nada. Se você está com medo ou angustiado, pergunte-se: cadê a sua fé? A gente perde a fé quando nossa arrogância interna acredita que de alguma forma temos o controle absoluto de nossas vidas. E é natural que o ser humano pense isso. Mas é nessas horas que a simples presença de um vírus nos faz perceber que não controlamos nada. Daí entra o medo, onde deveria entrar a fé, porque toda a nossa vida é dada por graças do Criador. Aqueles que morrem, acreditem, é porque chegou a sua hora. O universo se utiliza das ferramentas disponíveis no momento, como um coronavírus, para o processo da morte. A morte é continuidade da vida maior. Ela não é o mal em si, tudo é ferramenta para a espiritualidade maior. No Livro dos Espíritos, na questão 853A, é perguntado o seguinte:
Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não, não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu Espírito também o sabe, por lhe ter sido revelado quando escolheu tal ou qual existência. E a questão 738, do mesmo livro, pergunta: para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E a resposta: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. E aí, necessário se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. E no inciso B, venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença, em caso de flagelo, é que maior número parte ao mesmo tempo. Mas não é justamente essa hora que mais deveríamos confiar no Criador? No planejamento planetário do Cristo e de todos os nossos maiores mentores e espíritos de luz? Por que achamos que estamos sozinhos? Por que achamos que somos vítimas ao invés de almas imperfeitas com oportunidade misericordiosa de nos autolapidar? Por que achamos que existe alguma coisa fora do lugar? Não existe nada neste momento fora do seu devido lugar. E a nossa confiança individual eleva a vibração de todo o planeta. E isso agora é muito importante, porque estamos passando pela necessidade de um despertar em massa, e os flagelos têm justamente esse objetivo. Na questão 737 do Livro dos Espíritos, foi feita a seguinte pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E a resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Nós não estamos em transição planetária, precisamos de rapidez. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas, e que para se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Isso chama-se transição planetária. Por isso que todo Apocalipse está ligado a grandes flagelos, porque é uma ferramenta espiritual que, como a gente viu, pode ser utilizada de uma forma mais branda ou menos branda. É o momento que o universo nos dá para percebermos as nossas próprias fragilidades, nossa falta de fé, nossas imperfeições e corrigi-las. Que momento extraordinário! Vamos sentir gratidão por estarmos aqui agora, estarmos numa fase de separação do joio e do trigo, participando ativamente. Estamos em uma transição onde tudo está correndo acelerado. A nossa vida é sim curta. E felizmente o vírus veio nos lembrar novamente disso. Então não vamos perder tempo. Tudo agora depende de nossas próprias atitudes, pensamentos e ações, como sempre foi. A questão 728 do Livro dos Espíritos pergunta: é lei da natureza a destruição? E a resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E de fato, podemos antever o mundo após o coronavírus, modificado em várias facetas. Conseguimos imaginar? O vírus incentiva, por exemplo, o desenvolvimento de pesquisas para uma vacina contra todo e qualquer vírus, porque não vamos querer passar por isso de novo. Agora, uma vacina para todo e qualquer vírus é um requisito praticamente para um planeta de regeneração, livre de doenças. E nós só vamos estar livres de doenças graças ao nosso mérito científico e tecnológico. Esse vírus incentiva a revisão do sistema financeiro para criarmos maiores proteções contra os grandes investidores em momentos de caos que compram dos pequenos por ninharias. Esse vírus faz com que a gente pense nos nossos sistemas políticos, econômicos. Sabemos que o comunismo não deu certo no mundo, em especial por estar nas mãos de ditadores que, em sua ganância, consideram o poder e a riqueza individuais
em detrimento ao povo. Só que o capitalismo também não deu certo pelo mesmo motivo: a ganância humana que cria distorções bárbaras e inaceitáveis. Então, o avanço do comunismo chinês sobre o capitalismo ocidental pode resultar, sim, justamente em uma síntese entre a tese do capitalismo, a antítese do comunismo, criando uma síntese, que seria a criação futura de um novo sistema econômico, não mais pautado na ganância, que é o grande problema desses dois anteriores, mas sim no interesse coletivo e na prosperidade global, sendo mais justo, igualitário, fraterno, que possa ser base de um planeta de regeneração. Individualmente, na nossa cabeça, passam mil perguntas, dúvidas e receios que também estão nos transformando em pessoas mais conscientes, amorosas, justas, sábias, que percebem a importância de maior aproximação e igualdade entre toda a nossa família humana. Caminhamos, junto com o vírus e com nosso próprio mérito, a passos largos a caminho de um planeta melhor, de regeneração. Se ainda há algum resquício de apocalipse no meio do caminho, que esse seja brando, rápido, salutar, para nos direcionar à paz mundial que tanto ansiamos. Enfim, é exatamente isso que nos ensina também o Livro dos Espíritos na pergunta 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Resposta: tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. E é o que nós estamos vendo. Estamos vendo uma mudança mundial de conceitos, de ideias, de valores que vão sim aproveitar as gerações vindouras. É hora de tirarmos nossos conhecimentos e fé da teoria, dos estudos dos livros, das palestras ouvidas e colocá-los na prática, no mundo, no dia a dia. Tudo tem um propósito e no final o propósito é sempre de amor. Não há nada acontecendo neste planeta que não deveria estar acontecendo. Vamos então melhorar na psicosfera terrestre através do positivismo mental e também da oração. Vamos continuamente, diariamente nos conectar com o Criador. O momento não é de medo, mas de transformação, de autoconhecimento, de praticar a nossa fraternidade, de elevarmos a nossa consciência. Tenham calma. Tudo vai passar. Confiem e acreditem. Em breve, o mundo vai voltar ao normal. Mas esperamos que o mundo, na verdade, não volte ao normal, mas que ele volte melhor do que antes. Que nós também não voltemos normais, que voltemos também melhor do que antes. E enquanto esperamos, não fique aguardando o mundo mudar primeiro, o governo mudar primeiro, o seu vizinho mudar primeiro, seu familiar mudar primeiro. O que é certo de ser feito não deve esperar nunca. Precisa ser feito hoje, por cada um, por nós. E não porque o outro também está fazendo, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Ainda a resposta à questão 740 do Livro dos Espíritos diz: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Somos obreiros da última hora. É com luz interna de cada um de nós que nós mudaremos esse planeta, que traremos paz, amor, justiça, confiando sempre nos ensinamentos de Jesus. A espiritualidade maior está pedindo por nossa ajuda. Esse é o momento de nós despertarmos, de expandir a nossa consciência, de lapidarmos internamente para construirmos juntos esse planeta de regeneração. De lembrarmos das perguntas mais importantes de nossas vidas. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? E lembrarmos que somos espíritos eternos em uma rápida aula chamada Vida, em uma escola maravilhosa chamada Planeta Terra. Lembrando que não somos vítimas de nada, colhemos exatamente aquilo que plantamos. E se hoje o nosso fruto ainda é imperfeito, vamos trabalhar na criação de uma semente de um fruto mais perfeito para o nosso futuro. É hora, afinal,
de aprendermos a amar, de confiarmos, de termos fé, de sermos melhores, de sermos o trigo e merecedores de uma nova fase de luz que brilhará sobre toda a humanidade muito em breve. Que o Senhor Jesus acompanhe os nossos passos. Um forte abraço, muita luz e até já. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos virtualmente ao Pai Celestial. Vamos fazer a nossa oração de hoje. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos e abrirem seus olhos espirituais. Amado Pai, gratos somos a Ti, ó Pai, pela imensa luz que recebemos, por havermos despertado em mais uma manhã para aprendermos as lições do dia a dia. Gratos somos, ó Pai, pela Vossa presença em nossas vidas, pelos ensinamentos que são ministrados a cada dia, que vêm nos acalmar, nos tranquilizar diante desses momentos de dificuldade que passa a humanidade. Compreendemos, ó Pai, que não estamos entregues ao mal, mas estamos, ó Pai, aprendendo uma lição que vai nos impulsionar como humanidade, que irá nos colocar num caminho melhor, num caminho de compreensão, de amor, de um para com os outros. Assim, ó Pai, lhe pedimos auxílio a vós, ao Mestre Jesus Cristo, a essa espiritualidade que nos acompanha, que nos dê resignação para passarmos por esse momento que estamos atravessando, que nos dê sabedoria para compreender que tudo que passamos tem um propósito. Assim, ó Pai, nos intua, nos inspire, para que o estudo de hoje nos traga mais e mais conhecimentos que nos aproximem de Ti. É o que lhe pedimos, ó Pai. Que assim seja. Graças a Deus.